Bom dia a todos. Então, vamos dar início a esta nova modalidade de aulas, né? Nós já conversamos um pouquinho sobre essa visão geral, a importância do planejamento na atividade do arquiteto na primeira aula, mas eu vou repassar aqui em áudio, tá? Para vocês, até para quem não pôde comparecer à aula. Então, o objetivo dessa aula é dar um contexto para vocês do planejamento aplicado a edificações, né? E a importância que ela tem para o arquiteto, no momento que ele tem como atribuição profissional também a execução de obras, né? Então, o controle sobre materiais, as quantidades, quando que esses materiais têm que ser disponibilizados no canteiro de obras, né? E mesmo assim, caso ainda não queiram estar vinculados à execução de obras, ainda elaboração de orçamentos, a partir de avaliações e de edificações de modo geral, também faz parte aí da atribuição profissional e essa disciplina os torna aptos para exercer essas atividades. Conversamos um pouco aqui também sobre essa questão das diferenças dos sistemas construtivos, né? Então, principalmente o quanto a tecnologia, né, ou seja, o emprego da tecnologia dentro dos sistemas construtivos pode modificar o sequenciamento e o planejamento da obra. No primeiro caso ali na foto, vocês têm uma imagem de um edifício convencional, né? Por convencional, entenda-se uma estrutura em concreto armado, com pilares e vigas, né? Lajes, elementos planos também estruturais e alvenarias de vedação exclusivamente, né? Ou seja, elas apenas preenchem o espaço entre pilares e vigas na estrutura e devem resistir a cargas de vento, impactos, a questão de isolamento térmico, né? Mas elas não transmitem a carga estrutural do edifício. No segundo caso, uma edificação em alvenaria, talvez portante de carga, não vou dizer que seja uma alvenaria estrutural, porque os blocos não me parecem muito modulares, nem padronizados, né, que é uma característica da alvenaria estrutural, você utilizar elementos com resistência específica para suportar as cargas, né? Então eu chamo de talvez uma alvenaria portante, mas observe-se já de cara que a diferença no cronograma do primeiro para o segundo é bem grande, né? No primeiro edifício, você pode até executar a estrutura primeiro para depois fazer as vedações, e é a forma como se executa essa estrutura, você pode chegar a fazer toda a estrutura até em cima, os reservatórios superiores e cobertura, e depois vindo descendo, ou você faz 3 andares, 4 andares, pode já vir fechando, né? Isso é bom também, auxilia na questão da segurança, não é necessário colocar as plataformas e elementos de segurança de proteção de perímetro na altura, né? Nos andares, e você pode vir fazendo a vedação já, cada 3, 4 andares, desde que não seja feito o encunhamento, que é esse espaço entre a viga, a parte inferior da viga e a parte superior da alvenaria, que só pode ser feito depois que o edifício tiver toda a sua carga, ou seja, todo o peso, né, que ele vai receber, e essas vigas e elementos estruturais já tiverem tido a sua deformação, para que essa deformação não ocorra sobre as alvenarias. Então, só vou fazer um encunhamento no final. Então, nessas duas sequências muda tudo, a lógica construtiva, a necessidade das equipes de trabalho, pedreiros para confecção da alvenaria, carpinteiro, etc. E muda também a presença desses materiais em obra, né, quando eles vão ser requisitados. Então, se eu, por exemplo, deixar para fazer as alvenarias só depois que eu fizer a estrutura, as cerâmicas só vão ser necessárias bem mais à frente na obra. Então, são decisões como quantos jogos de forma eu vou ter, quantos jogos de escoramento eu preciso ter para dar essa sequência, que tipo de concreto eu vou usar, se eu vou botar um acelerador de pega ou não, para que essa estrutura seja confeccionada
mais rápida. Já na alvenaria estrutural, que é essa segunda imagem, a ideia é que a obra vai ficando pronta à medida que vai subindo. Então, eu já vou posicionar eletrodutos, né? Já vou botar a posição de caixas de passagem, vou deixar shafts ou espaço para passagem de tubulação hidráulica. O terceiro, já um outro exemplo, né, de construção em fita, com paredes em concreto. Então, nesse sistema, você trabalha com lotes de 28 casas e nessa obra em particular, se fez 28 casas a cada 30 dias. Então, em um mês, você produz um lote. A diferença é que nesses dois primeiros sistemas, você tem mão de obra especializada, cada trabalhador na sua função, pedreiro, servente, carpinteiro, etc. E nesse terceiro exemplo, a gente tem equipes de trabalho polivalente, ou seja, equipes de trabalho vão fazer o radier, que é a laje de fundação, depois eles voltam, montam a forma das paredes, concretam essas paredes, fazem a estrutura do telhado, concretam montam a estrutura do telhado, que normalmente é perfil em aço, nesse caso, e cerâmicas, né? E depois fazem o revestimento. Então, a mesma equipe exerce todas essas funções, por isso que a gente diz que ela é polivalente. Ainda que eu adicionei outros 3 exemplos de sistemas que tendem a revolucionar a forma como a gente vê normalmente a construção. Então, aqui é o exemplo da prototipagem, né? Você está fazendo a impressão de casas, aí nesse caso você elimina bastante a presença de mão de obra dentro, né, da construção. Depois eu vou pedir para que vocês assistam um vídeo sobre a impressão de casas, para vocês verem que outras possibilidades de robôs a gente pode utilizar, então não só esses que imprimem, né, em geral com uma argamassa cimentícia, mas também que montam como se fosse Legos, né? Colocam os materiais no lugar, enfim, então vocês podem assistir esse vídeo. Já que nessa outra figura, um exemplo da construção em steel frame, né? Montada também sobre um radier, uma construção rápida, industrializada. Vocês veem ainda com a presença de pouca mão de obra e já existem empresas hoje fazendo esse tipo de construção com o perfil já na própria construção. Então, ele, com uma máquina de pequeno porte, ele produz o perfil e monta conforme a necessidade do cliente, que inclusive pode ele mesmo fazer a montagem da sua casa. Então, é um sonho aí que a gente tinha, né, de ter uma construção industrializada que pode ser autoconstruída. É leve, então é fácil de montar, né? E como vocês veem, é outra lógica construtiva também, porque você tem, nesse caso, a estrutura e a alvenaria no mesmo elemento, né? A vedação, a alvenaria, não, desculpe, a estrutura e a vedação no mesmo elemento, que vai ser o perfil em aço e as chapas, né? Chapas de cimentícias, a chapa de gesso acartonado, as chapas de revestimento, que a gente chama de siding, né? Enfim, os elementos de cobertura que podem assumir as mais variadas funções aí. E, por fim, uma obra toda pré-moldada, quer dizer, ela vem pronta, nesse caso são banheiros, que são prontos, né? Então, aqui nesse caso, você dispensa a confecção em loco disso, você pode fazer numa fábrica. Então, são exemplos aí de como o planejamento nessas diversas situações de tecnologia da edificação pode ser diversificado. Então, conforme a decisão, né, isso envolve o arquiteto, os projetistas de um modo geral, porque aqui precisa ter uma conversa entre arquitetura e projetos complementares todos, né, os demais projetos, então estrutura, instalações, porque há uma interferência em todas as disciplinas do projeto, né? Além disso, você pode escolher conforme você vai fazer a construção, então um nível maior ou menor de tecnologia incorporada, né? Então, aqui, por exemplo, na imagem, vocês veem a indústria automobilística, né, que foi a precursora, eu acho que desses sistemas de planejamento que a gente tem hoje. Então, resgatando um pouquinho a história,
desde que se estudou a administração científica, né, começou a se observar o trabalho sob os princípios científicos, se começou a analisar as tarefas dos homens, dos seres humanos, né? E principalmente isso depois do pós-guerra, principalmente Segunda Guerra Mundial, onde se teve uma escassez muito grande de produtos e a indústria toda se voltou à produção de armamentos. Quando chegou o pós-guerra, você teve a Grande Depressão, quer dizer, uma carência de produtos, porque estava todo mundo produzindo armamentos, e aí precisava produzir itens de consumo, alimentos, enfim, que não estavam disponíveis. E começou então a Ford, que era uma empresa automobilística, a pensar como que elas poderiam, nesse caso, disponibilizar esses produtos com muita rapidez, né? E montou então essas linhas de produção que vocês estão vendo aí, onde se teve o princípio da segregação de funções, né, que a gente tem até hoje nas construções tradicionais, que é a especialização, a segregação do trabalho, né? Então, você tem a função do pedreiro, do carpinteiro, do servente. Isso, de uma certa forma, padroniza um pouco as funções desse trabalhador, ao mesmo tempo que aliena o trabalhador e faz com que ele perca a visão do todo, da agregação de valor que o trabalho dele tem para aquele produto, para a qualidade final do produto, e nos gera alguns problemas aí em termos de gestão e planejamento. Um deles é a questão de equilibrar a presença desses profissionais ao longo da construção. Então, isso leva muitas construtoras a terceirizarem, às vezes, a mão de obra, sob esse pretexto, né, da questão da flutuação da demanda, por exemplo, por um carpinteiro que deve estar presente principalmente na época da construção das formas dentro de uma estrutura e que acaba perdendo o seu papel ao longo das demais etapas da obra. Então, como que uma consultora vai manter sob contratação direta, ou seja, com ela assinando a carteira de trabalho desse profissional, se ela não tem o que fazer com esse profissional em algumas épocas do ano? Então, ou ela consegue manter um fluxo de obras constante, que ela possa estar levando esse trabalhador para as outras obras quando chega a esses momentos, né? Terminou de fazer as formas da estrutura de concreto armado. Em uma obra, ela vai para a próxima obra e vai levar esse profissional para fazer as próximas formas, e assim ela vai mantendo esse profissional ocupado. Ou ela terceiriza, ou seja, ela pega um empreiteiro que vai se encarregar, né, de estar levando esse profissional para outras obras dele. Isso nos traz uma série de vícios de construção, porque esse profissional dificilmente ele vai ser treinado para os trabalhos específicos naquela empresa, ao mesmo tempo que faz com que o trabalhador não tenha um interesse específico na qualidade do serviço para aquela empresa, né, a não ser a qualidade normal que ele já tem. Então, a gente pode estar optando entre serviços mais padronizados, né? Então, ou sob medida, pensar que esses serviços podem ser ofertados de uma forma discreta ou contínua, e ainda que você tenha uma oferta de produtos e de serviços. Então, pensem assim, ó, se eu consigo chegar perto dessa linha de produção, né, ele tende a ser um produto, uma linha de produção mais contínua. É bem difícil a gente imaginar um apartamento assim como passando por uma linha de montagem, como a gente imagina para os automóveis, não é mesmo? Então, mas essa é uma decisão que pode até fazer parte aí do ranking de decisões que os projetistas podem tomar, os projetistas, os planejadores. Lembrando que a gente enxerga, né, que esse planejamento que eu estou falando aqui, na verdade, ele começa quando vocês tentam visualizar ou prever
como será o edifício construído, ou seja, você começa a projetar, você começa a definir as formas, os desenhos, as medidas, as dimensões, você especifica materiais e você continua determinando custo, determinando cronograma, né, tempo de execução, ou seja, a gente continua projetando enquanto está planejando. Imagine assim, ó, que esse sistema, por exemplo, das casinhas que tem parede em loco, ele se aproxima muito de uma linha de produção, quer dizer, eu trabalho com lotes de 28 casas em 30 dias. Isso eu vou fazendo, vou tentando deixar a produção mais contínua. Já no sistema construtivo tradicional, onde eu faço um andar, paro, faço outro andar, é uma produção bem discreta, né? Então a gente tem interrupções. A ideia é que essas coisas tendam a se encontrar, né, se aproximar, quer dizer, eu ter produtos discretos, produção discreta, ao mesmo tempo que eu consigo dar um fluxo maior, então ela se tornar mais contínua, tá? Como uma linha de montagem mesmo. Então, dando sequência a essa visão do Fordismo, das perdas, vem a questão aí da qualidade total, né? Que evoluiu lá no Japão, dando origem depois às normas ISO 9000, a questão da padronização dos processos de produção daí, né? E surgiu junto com essa visão a questão do just in time, do JIT, da produção enxuta, que ganhou muita força no sistema Toyota de produção. Então, essa visão do sistema Toyota de produção veio se contrapor à visão lá do Fordismo, da indústria automobilística, onde se imagina que o produto só deve ser fabricado a partir do momento que ele já for vendido. Então, essa visão de que a Ford tinha de que a gente devia produzir, né, para poder suprir aquela deficiência que o mercado tinha no pós-guerra, deu lugar a essa visão do sistema Toyota, que ficou conhecido como Lean Production e que foi trazido para a construção civil como Lean Construction. Então, dentro dessa visão do sistema Toyota, né, ou da Lean Construction, vamos trazer agora, né, as perdas, elas não agregam valor, então, e a meta é que essas perdas sejam zeradas, então, é a perda zero, é o estoque zero, é o tempo de processamento, ou seja, o tempo em que você produz alguma coisa tendendo a zero, o transporte zero, né, então, a ideia é que você elimine essas gorduras, por isso o nome, construção enxuta. Então, assim como tem a Lean Construction, tem o Lean Project, quer dizer, um projeto voltado à construção enxuta. Então, um projeto que já tenta prever essa eliminação de atividades que não agregam valor, lá já desde o desenho, desde a especificação dos materiais, desde o projeto do canteiro de obras. Então, dentro dessa ideia da produção Lean, né, a gente tenta trabalhar o máximo possível com lotes unitários de produção, onde eu só vou produzir aquilo que eu já vendi. Então, para que isso seja viável, eu preciso eliminar atividades que não agregam valor. Então, por exemplo, transporte. Transporte é visto como uma perda, porque é uma atividade que não agrega valor. Se eu ficar só transportando coisa de um lado para outro dentro de um canteiro de obras, eu não tenho um produto para disponibilizar para o meu cliente. Né? Então, eu tentar eliminar as perdas no movimento, produtos defeituosos, né? E algumas coisas, assim, claro, isso é uma filosofia, então algumas coisas eu não vou conseguir eliminar. Então, por exemplo, tempos necessários aí as necessidades humanas, como para ir ao banheiro, para descanso, né? Até para um pouco de lazer, pensando assim, mesmo que seja no ambiente de trabalho, eles são necessários. Né? A gente pode, às vezes, otimizar essa relação, por exemplo, para evitar que um funcionário que precise ir no banheiro desça 20 andares, né, para poder
fazer a sua necessidade, ele pode ter um banheiro na forma de um banheiro móvel, né? Uma unidade móvel mais próximo do andar onde ele está trabalhando. Então, isso dá um conforto maior para o trabalhador, ao mesmo tempo que pode reduzir um pouco esse tempo, né? Dele descer até um pavimento térreo, por exemplo, para utilizar a instalação sanitária. Então, na verdade, o que a gente precisa é uma nova ótica de como as coisas devem ser vistas, assim. Então, esse sistema da Lean Construction, ele tenta inverter a lógica da produção. Então, em vez de eu produzir um monte para depois tentar vender e gerar esse monte de estoque, que na ótica da Lean não é bem visto, né, eu vou inverter a produção. Então, eu vou primeiro vender, depois eu produzo. Para isso, eu preciso ter parceria com os meus fornecedores para saber quando que eles conseguem me entregar os materiais para poder entregar o produto para o cliente, porque eu não posso demorar muito também para entregar. Enfim, você rever toda essa lógica construtiva, uma técnica, uma filosofia, né, de gestão muito interessante ali em Construction. Ela vai ser alvo de uma aula específica. Então, a ideia é o quê? Eu evitar concentrar nas atividades de conversão, né? São aquelas que realmente nos dão um produto, e ao mesmo tempo que eu tento eliminar ou rever as atividades de fluxo, reduzindo caminhos, né? Tentando reduzir essa necessidade de retrabalho, de movimentação dentro da obra, tanto do material quanto do trabalhador, né? Então, eu vou tentar eliminar essas perdas, né? Os que às vezes estão associados a essas perdas. Só para a gente ter uma ideia, essa questão da perda, do estudo da perda, ela não é recente, né? Então, esses são os primeiros estudos aí, ó, de desperdício de material feito em obras na Inglaterra. Foram estudadas 249 obras. Por quê? Porque é usual que a gente inclua esses índices ou percentuais de perda no nosso orçamento. Imagina, se eu perco ali 12% de tijolos, né, de vedação, são 12% a mais de tijolos que eu tenho que comprar pensando nessa perda, né? Senão vai faltar tijolo na hora que eu faço o planejamento do consumo de material. Então, isso não é recente. Descobriu que essas perdas na construção civil brasileira não chegam nem perto daquele número que foi aí difundido pela mídia, né, dos 30%. A cada 3 obras eu posso construir uma outra, né, de tanto desperdício que tem. Isso não é verdade. Lá em 1993 iniciou aqui no Brasil os primeiros estudos aí, né, em cima dessas obras brasileiras, para ver, comparar esses números com as terra, né? E eu acho que o grande projeto mesmo que foi feito em todo o Brasil, inclusive nós fizemos no então GGC, que era o Grupo de Gestão da Construção, na época, a medição aqui em Florianópolis, nós analisamos 12 obras das maiores construtoras aqui para conseguir chegar no índice de desperdício associado aos materiais e constatar que, na verdade, perto desses 30% que são aí, que eram difundidos na mídia, né? Então, vocês podem analisar pelos números, que até tem alguns aqui, como argamassa, que entra nos furos da alvenaria, isso para um sistema construtivo tradicional, né? Logicamente. Mas esses valores, eles não chegam nesses 30%. E se a gente analisar o peso desses materiais em relação ao custo da obra, a gente vai ver que essas perdas vão ficar aí na ordem de 5%. E aqui também nesse projeto a gente descobriu que existia um outro filão do desperdício, que talvez seja muito maior que esse, que era justamente essa questão da mão de obra. A mão de obra, o colaborador, ele acabava ficando muito tempo na obra parado, quer dizer que era um custo bem maior do que esse, e cada vez esse custo é mais representativo, né? O custo do trabalho humano hoje, ele é muito alto em função da questão trabalhista, dos encargos sociais, dos direitos, né?
E então essa perda do tempo da mão de obra acabava sendo muito maior do que essa questão do material propriamente dito, e nos deu esse alerta de que a gestão do tempo da mão de obra é muito importante também, e que pode estar associada, sim, a essa questão do planejamento, né, da definição da sequência de tarefas e até dessa lógica do construir, né, a sequência de construção, da organização dos postos de trabalho, né, da orientação de que a mão de obra ela deve saber planejar alto para ele conseguir produzir melhor. Então, a ideia aqui da disciplina é que a gente tenha sempre esse ciclo do PDCA, que é o Plan, o Do, o Check e o Act, né, que é o plano do planejar, o do fazer, o check do controlar, esse controle não no sentido do acompanhamento, mas no sentido da avaliação, de eu ver, conseguir identificar aquilo do meu plano que funcionou, né, para propor uma medida depois corretiva, que é o nosso ACT, a ação corretiva. Então, para eu conseguir melhorar continuamente esse meu sistema, quer dizer, a minha bolinha, né, do planejamento, do PDCA, que a gente chama, P de plan, o D de do, o C de check e o A de act. Essa bolinha tá sempre rodando, né, e a gente chegando aqui, ó, aqui em cima nesse gráfico, vocês vão ver que eu tenho uma primeira curva, né, então quando eu consigo o equilíbrio entre o controle dos meus processos e as necessidades de mudança, né, eu pico o auge do meu negócio. E aí eu começo, de repente, nessa necessidade de tentar acompanhar tudo, controlar tudo, às vezes a criar muita burocracia, muito formulário, muito papel para preencher, e na verdade eu ingesto demais o meu processo e não consigo mais reagir às mudanças. Então, a ideia é que quando a gente se mantém nesse pico, né? Eu consigo acompanhar o que está acontecendo, o que eu coloquei no meu planejamento, e aí eu vou conseguir rever os meus processos, rever aquilo que eu errei no meu planejamento. Né? Por exemplo, o custo. Eu previ que uma obra vai custar 1 milhão. Bom, na verdade, eu executei essa obra, eu fiz, né? E acompanhei o processo, viu que eu gastei 1.200.000. Então, onde que foi esses 200 mil a mais? Foi um consumo de tijolo que eu tive que comprar mais. Então, eu previ a perda de uma forma incorreta. O que aconteceu ali? Foi um problema, sei lá, dos meus trajetos dentro da obra, que fizeram com que os carrinhos tombassem quando o trabalhador estava passando com eles? Ou será que eu errei na quantificação das alvenarias e calculei um consumo a mais de tijolo? Ou errei no cálculo desses índices? Né? Ou as minhas medidas, distanciamento das estruturas dentro do empreendimento foram calculadas erradas, não correspondem ao que era o que foi considerado no projeto. Então, a partir do momento que eu consigo identificar qual foi a origem desse desvio, por que custou 200 mil a mais, eu paguei mais tempo de mão de obra, quer dizer que eu trabalhei com as produtividades do serviço incorretas na minha previsão. Então, eu conseguindo identificar isso, eu corrijo para o próximo plano, ou seja, para o meu próximo orçamento, eu já vou com o dado correto, né? E assim eu vou buscando a melhoria contínua. Então, lembrando que é na hora que eu faço esse plano, né? É na hora que eu projeto que eu tenho maior potencial de economia. E aqui eu lembro a vocês que o custo, a questão orçamentária, a previsão do tempo é apenas o início do nosso plano. Esse plano ele pode se estender muito mais além, não precisa só a questão econômica. Eu posso tentar prever, por exemplo, impacto ambiental. Aí eu estou falando da questão da sustentabilidade como um todo. Né? Então, eu estou prevendo custo, mas eu posso usar esses mesmos dados aí de quantitativo de materiais, por exemplo, para ver a quantidade, a emissão de CO2 que eu
tenho incorporado nos materiais que eu estou pensando em usar dentro do meu empreendimento? Eu posso pensar em termos de energia incorporada, quanto que esse material que eu estou usando na minha obra acaba consumindo de energia no ciclo de vida dele, né? Eu posso pensar em termos de geração de renda, quer dizer, o impacto social do empreendimento, mas o que vale destacar é que nas primeiras etapas, aqui vocês têm a curva, ó, potencial econômico, né, versus o custo para mudanças. Então, ao longo do ciclo de vida do produto, desde o projeto até as fases de uso, eu posso estender isso para reuso, desmonte, né? Pensando em todo o ciclo de vida, do berço a berço, não do berço ao túmulo, quer dizer, do berço, da extração do material lá, antes dele chegar na obra, até ele virar, de repente, um novo edifício. Né? Pensando nessa possibilidade de que eu construí agora, né? Fiz a montagem do meu edifício, aí depois que ele tiver o seu uso findado, né? Acabei o ciclo do primeiro uso, eu desmonto esse edifício, retransformo ele num outro edifício, então estou pensando em vários ciclos para esse edifício ao longo da vida dele, desse material. Essa é a nossa utopia dentro da sustentabilidade, eu ter uma flexibilidade tamanha no projeto, no sistema construtivo, para que essa edificação consiga aceitar até diferentes usos durante o ciclo de vida, que eu possa montar, desmontar, substituir as partes que estão danificadas, né? Mas é no início desse ciclo de vida, quer dizer, no início, quando eu estou planejando, quando eu estou projetando, que eu vou ter o maior potencial econômico, ou seja, a maior possibilidade de rever, né, as minhas decisões, isso com baixo custo para mudança, porque, por exemplo, eu rever um sistema construtivo num edifício enquanto eu estou no projeto, é o quê? É uma mudança de memorial descritivo, é uma mudança, talvez, do desenho, da forma que isso vai me implicar, e o custo que vai incorrer é o custo do tempo do arquiteto, da reimpressão, talvez, desse projeto, ou redigitalização desse projeto. Agora, à medida que a obra vai se materializando, ou seja, que nós vamos avançando no ciclo de vida desse projeto, né, eu vou ter muito menos opções, né, de rever custo, de rever impacto ambiental, menos possibilidades de substituições e cada vez mais o custo para mudar a minha decisão é muito maior. Então, imaginem que eu comecei a construir, eu corrigi um erro que eu não consegui detectar no projeto. Depois que eu comecei a construir, vai me custar muito mais, né? Então, eu tenho que parar para pensar antes. Aquela ideia de que o projeto dure mais, meu planejamento dure mais e depois a execução seja mais rápida, né? E essas novas tecnologias, como o BIM, Building Information Modeling, né? A ideia de você ter projetos integrados, que eu consiga fazer essas detecções de falhas antes, né, de eu executar. Então, esses modelos que simulam, né, e tentam prever, antecipar esses problemas, eles só têm a ajudar nessa questão da redução de custo, né, e na visualização desses problemas. Então, para concluir essa primeira aula, né, imaginar que esse meu plano, esse meu P do PDCA, do Plan do Check Action, ele se dá em vários níveis dentro do ambiente empresarial. Então, eu tenho que pensar que eu tenho um nível que é o estratégico, que é aquele nível de longo prazo, onde as decisões interferem, por exemplo, no meu segmento de atuação. Eu pensar assim, eu quero trabalhar no escritório de arquitetura que forneça projetos para o ramo hospitalar. Bom, no ramo hospitalar eu tenho uma série de normas que vigoram ali, eu tenho outros materiais a serem usados, eu tenho outras características de detalhamento técnico. Talvez não seja muito fácil eu mudar para um segmento, começar a projetar
para um segmento hospitalar assim do dia para a noite. Eu preciso ter um know-how, eu preciso de repente ter softwares específicos. Esses softwares eles têm que ter famílias de produtos que sejam compatíveis com esse uso que eu quero dar. Eu tenho que de repente ter pessoas especializadas que sejam da minha equipe, que também conheçam essa realidade da arquitetura hospitalar. Assim, eu posso citar, por exemplo, postos de combustíveis, que também são bem específicos, estádios olímpicos. Então, assim, a decisão de que segmento atuar é uma decisão estratégica para esse escritório de arquitetura, assim como o tipo de obra, trabalhar, por exemplo, com um sistema construtivo pré-moldado, para um steel frame, às vezes você vai precisar de equipamentos, uma equipe especializada para aquele determinado segmento de atuação, né? Agora, à medida que a gente vai encurtando esse tempo, que é o nível tático, vamos assim, né? As decisões, elas pegam aí um médio prazo. Então, nessa ideia, eu estou pensando como que eu vou executar um empreendimento no todo. Posso pensar em termos de custo, posso pensar em termos de produtividade, de tempo, de impacto ambiental relativo a um produto, e não mais aquela tecnologia que é estratégica para mim. E, ao mesmo tempo, eu posso desdobrar isso do tático para o operacional. Quer dizer, o que nós vamos fazer nessa semana? O que vai ser feito nesse dia? Quanto que nós vamos gastar nessa semana, em termos de recurso? Né? Quais os materiais que eu preciso ter na obra? Qual a mão de obra que eu preciso ter aqui? Né? Como que estão meus estoques para essa semana, por frente aos serviços que eu tenho que executar? Então, eu tenho que chegar lá no nível operacional e, de repente, esses níveis aqui, o operacional e o tático, vão me dar o retroalimentação, o feedback para saber, olha, nós temos que mudar de segmento, porque nesse segmento as coisas não estão funcionando bem. Né? Então, vamos nos planejar para conseguir entrar num outro nicho de atuação no mercado, coisas assim. Então, é o mesmo PDCA, só que agora a gente está dividindo isso em planejamento estratégico, quer dizer, que é acompanhamento de 10 anos, né? Depois um tático, quer dizer, num período mais curto de tempo, por exemplo, a duração de uma obra, de um empreendimento, e depois no dia a dia, quer dizer, o que eu faço aquela semana, naquele mês, e assim por diante. Então, assim como o planejamento se desdobra assim, eu tenho que pensar que eu tenho que ter medidas de controle em relação às estratégias que eu estabeleci para o meu negócio, eu tenho que ter medidas de controle em relação ao meu empreendimento, e eu tenho que ter medidas de controle que me deem o desperdício, por exemplo, no dia